eu não poderia deixar de agradecer aos pastores, aos bispos, a todos os departamentos, a escola dominical, o departamento infantil, adolescente, jovem, coral, né? Enfim, todos, tesouraria, secretaria, todos aqueles que trabalham efetivamente para promover a igreja do Senhor e fazer Jesus conhecido nessa terra. A nossa eterna gratidão por vocês terem dado continuidade, o que nos traz o sentimento que nós temos uma igreja madura. Uma igreja madura é aquela igreja que não perde a sua velocidade em razão do seu líder que precisou viajar. A igreja madura é aquela que está na mesma marcha e não perde a sua velocidade, porque quem nos chamou foi o Senhor. Amém, irmãos? Eu quero muito agradecer a vocês. Eu quero dizer que todos os cultos eu acompanhei de lá, né? Todos os cultos, todas as mensagens que vocês pregaram, eu pude acompanhar de lá, porque a gente estava com essa saudade boa. Alguns irmãos vieram falar comigo, eu sempre abraçava e dizia: que saudade boa, e a gente pode voltar para o seio dessa igreja e de poder receber vocês e vocês nos receber exatamente nessa nossa volta, quando nós vamos estar aqui fazendo a obra de Deus até a volta de Jesus. Vocês dizem amém? Amém. Então eu quero que você abra comigo a palavra do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vamos ler do 1 até o 10 para a nossa meditação. Trazemos também o abraço da igreja ali no Centro de Sabedoria, é a igreja do Dumont. O nome da igreja é Centro de Sabedoria. Trazemos também um abraço da igreja brasileira em Dallas, e a gente pôde acompanhar a nossa filha durante o domingo. Ela sai de casa às 8 da manhã, o culto começa às 10, o culto americano vai até às 12, depois de 12 às 14 tem o culto em espanhol, ela faz parte dos dois. A gente para almoçar e ela vai para uma outra cidade ajudar um pastor que está começando uma igreja brasileira em outra cidade. A gente sai 8 horas e volta 10 da noite. Esse é o domingo da nossa filha. E a gente ama isso, né? A gente ama aquele movimento dela, porque é um movimento que a gente sempre fez e ensinou os nossos filhos. A Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar, quando ficar um pouquinho mais velho, que é o caso de Mari, não se desviará dele. Então a gente está vivendo uma colheita abundante em razão desses ensinamentos, e para a glória de Deus nós realizamos na vida dos nossos filhos e ficamos felizes por isso. Vocês acharam que sim ou não? Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para que me esbofetasse, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me Deus: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo.
pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, perseguições, angústia, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Curva a sua cabeça. Obrigado, Senhor. Mais uma vez a tua palavra foi lida, e com a ajuda do Espírito Santo ela será elucidada, explanada. Para tanto eu te peço da tua sabedoria, da tua graça e da tua unção, para que eu me faça entendido e que cada coração seja uma terra arada e preparada para receber esta semente. Que o Senhor possa intensificar a tua presença. Por conta desta palavra eu oro no precioso nome de Jesus. Nosso tema vai ser a graça que basta. Você pode dizer para o seu irmão: o tema é a graça que basta. Essa semana Deus tem enchido o meu coração, desde a semana que nós estávamos fora, e Deus me deu essa palavra. Eu estava vindo para o Brasil, e Deus me dava exatamente esse tema sobre a graça que nos basta. Nós sabemos que a palavra graça, ela significa no Aurélio favor que se dispensa ou recebe, dádiva. Então você pode achar graça diante dos homens, e os homens, em razão de você achar graça, eles te concederem alguma coisa. Mas eu vou me ater não na graça que nós podemos achar diante dos homens, eu vou me ater na graça que nós achamos diante de Deus. E a graça que nós achamos diante de Deus, na teologia, a definição de graça é favor imerecido, ou seja, tudo que você precisa e não merece, Deus te dá. Você pode dizer para o seu irmão: graça significa tudo que você não merece, mas Deus está pronto a te dar. Aleluia! Deus está pronto a te dar. E eu fico muito empolgado, porque o apóstolo Paulo nos traz uma revelação. Ele faz menção de um homem que há 14 anos, e ele diz: se no corpo ou fora do corpo, não sei. E nós sabemos que o apóstolo Paulo está falando dele mesmo. As revelações que Deus lhe deu, em razão de Deus levá-lo ao terceiro céu, ou paraíso, foram revelações tão poderosas que o apóstolo Paulo disse que não era lícito ao homem falar. Ou de repente o Senhor disse para ele: eu vou te dar uma revelação, eu vou te dar uma visão do céu, mas existem coisas que você não vai poder falar, ou tudo que você vir, você não vai poder falar. E o apóstolo Paulo levou quantos anos? 14 anos para fazer menção que essa visão foi Deus que lhe deu, né? Ele diz: se no corpo ou fora do corpo, ele disse: eu não sei, né? Mas o apóstolo Paulo, o verso 13 diz: sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado. Nós sabemos que, por inferência, né, nós podemos falar, além do céu cósmico, que é o céu dos homens, esse céu que você olha para o céu, é interessante, o céu que você olha para o céu, né? E você vê, né, as estrelas, esse é o nosso céu. Esse céu que nós vemos, Deus um dia fará um novo céu e uma nova terra. Deus se refere a que céu? Esse céu, que é o nosso céu, o céu dos homens. E segundo Daniel, existe abaixo do céu onde Deus está, porque o paraíso é um lugar intermediário, que quando o homem morre, ele morre em Jesus. A importância de se aceitar Jesus. Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. A importância de não se estar desviado, a importância de estarmos conectados, a importância de estarmos totalmente independentes, a importância de Deus ser o regente da nossa vida, porque, meus irmãos, o céu
é algo verdadeiro, e a Bíblia faz relatos, ou traz relatos do céu, que homens viveram, e Jesus fez algumas vezes menção desse céu, e eu e você precisamos chegar lá. Vocês dizem amém? O segundo céu, nós poderíamos dizer que é um céu que vai além da visão nossa, é onde me parece que habitam os demônios. Lá em Daniel, diz o texto que Daniel estava orando, o profeta Daniel, e ele entendeu a visão, e por causa disso o anjo veio voando para lhe trazer a resposta, e diz Daniel, o profeta Daniel, que houve uma guerra entre esse céu cósmico e o outro céu, né, que é o céu de Deus. Então existe um céu intermediário, aonde me parece que habitam os demônios. Ora eles estão na terra, ora eles estão nesses lugares. E diz o texto que o anjo Gabriel, né, Miguel precisou vir lutar. Agora tem o terceiro céu, o céu onde o apóstolo Paulo viu o paraíso, e eu quero trazer informação para você sobre esse paraíso. A palavra paraíso é uma palavra persa. Originalmente refere-se a um belo e aprazível parque ou área ajardinada. Então essa é a definição de paraíso. O apóstolo Paulo esteve nesse lugar. Ele não sabe se foi em espírito ou se ele foi transladado, né? Me parece que ele foi arrebatado em espírito, e ele esteve ali porque Deus queria lhe comunicar algumas coisas, para poder o apóstolo Paulo ter a visão, a revelação que ele teve. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele escreveu 13 epístolas. A toda a doutrina da igreja repousa sobre essa chamada do apóstolo Paulo, e eu quero trazer sobre isso para vocês. Uma outra coisa que nós podemos entender, que existe o céu onde Deus está, e que todos aqueles, o apóstolo Paulo, aos 1 Tessalonicenses 4 ou 5, 4, ele traz para nós, quando ele diz: irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não sejais sem esperança como os demais. E ele começa a trazer um relato como vai acontecer a volta de Jesus, e aqueles que morreram virão, ressuscitarão, e nós os vivos seremos arrebatados. Mas eu não quero me ater, porque Deus me deu uma outra palavra em relação a isso. Eu quero falar exatamente sobre essa questão do apóstolo Paulo. Ele diz que Deus permitiu que ele tivesse um espinho na carne. Ele diz que por 3 vezes ele orou para que Deus pudesse tirar dele aquele espinho na carne. O que seria, na verdade, esse espinho na carne? Existem 2 correntes teológicas que dizem. A primeira diz que o apóstolo Paulo, ele não tinha sua visão física, né, definida. Ele, algumas vezes na sua carta, ele fala dos seus garranchos. Ele diz que pessoas escreviam para ele e ele assinava. E a outra corrente é que Paulo tinha uma debilidade física. Paulo tinha uma debilidade física. E ao longo desses 40 anos que eu tenho caminhado com o Senhor, eu tenho visto homens que são profundamente usados por Deus, homens que estão sendo usados em todo o mundo. E eu tive a oportunidade de orar por um desses homens, que acabaram de voltar do médico, e ele estava, né, com a marca lá do lugar aonde foi feito o soro, porque havia uma debilidade física. E todas as vezes que ele melhorava, em razão do remédio que ele tomava, ele voltava para pregar. Pregava 4 horas, depois voltava a estar debilitado. Eu vi, ainda na minha juventude, lá na Assembleia de Deus de Bangu, saudoso pastor Maurício, ele orava pelas pessoas, as cadeiras de rodas ficavam na igreja, as moletas ficavam. Um menino totalmente torto, né?
o seu corpo totalmente torto, na proporção que ele orava, se ouvia o barulho dos ossos voltando para o lugar, o menino saiu da igreja correndo. E um dia sua esposa adoeceu, ele orou e a esposa nada de ficar curada. Imaginemos, né? Você ora por qualquer pessoa, e essa pessoa é curada, e agora você ora pela sua esposa, e você não tem a mesma resposta, ou você adoece e você não tem a mesma resposta. Por que essas coisas acontecem? Nós sabemos que nós homens temos uma tendência a ser orgulhosos. O orgulho nos faz estar ou ficar soberbos. E muitas das vezes a soberba, ela é a porta do precipício, né? A gente fica tão soberbo se achando, a gente fica tão altivo por achar que Deus usa a gente e a gente é o tal. E muitas das vezes Deus, para trazer um contrapeso, nos ajudar, Ele coloca algumas coisas para a gente lembrar que a gente é pó. Você pode abraçar o seu irmão, dizer algumas coisas que você enfrenta, porque é o contrapeso. Porque Deus quer te guardar, Deus quer te proteger. E por isso que algumas vezes você ora para Deus tirar esse espinho, mas Ele não vai tirar, porque você precisa entender que você é dependente dEle. Aleluia! 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 Nós somos dependentes dEle. Verso 7, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Como é isso? Você serve a Deus, você renunciou muita coisa, você vai à igreja, você é todo certinho, mas está vendo? Você não é curado dessa enfermidade. Está vendo? Você tem dificuldade. Você tem que fazer muita força para servir a Deus. São momentos que o diabo quer, né? Lançar isso no nosso rosto. Paulo está dizendo isso para nós, no sentido figurado. Porque a questão aqui muitas das vezes o diabo usa as circunstâncias para tentar dizer para nós que Deus não cuida da gente, ou que não vale a pena. Havia em Paulo uma debilidade física, e mesmo com as suas debilidades, Paulo era implacável. Você pode botar a mão no ombro do seu irmão e dizer: eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu sei, no tempo de Deus todas essas situações serão resolvidas, porque Ele é Deus na sua vida e na vida da sua família. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Não foi isso que Jó viveu? Olha, a gente veio aqui desconsolar, mas vai contando para o seu pecado. Ninguém passa o que você está passando se não houver pecado. Para a gente encurtar a história, conta o seu pecado. Jó tinha pecado? Jó não tinha pecado. Então nós encontramos amigos de Jó, para minimizar o tempo, ou encurtar o tempo deles, eles tentaram fazer Jó confessar algo que não havia. E o livro de Jó, ele termina Jó tendo que orar pelos seus amigos. E Deus, o que Deus fez? Deus atendeu a oração de Jó, mudou a sua sorte, porque naquele momento que Jó era para a glória de Deus. Então existem momentos ou coisas que nós enfrentamos e que algumas pessoas, elas resolvem a não mais continuar. Pessoas deixam de servir a Deus, pessoas esquecem o seu chamado, pessoas servem a Deus de qualquer maneira.
Pessoas vão se enfraquecendo ao longo da caminhada. Pessoas vão perdendo o foco. Pessoas vão se tornando irreconhecíveis. Por causa de quê? Por causa das circunstâncias, problemas, situações. E Deus está dizendo para ele: Jó, para de questionar. Aliás, para Paulo, deixa eu dizer uma coisa para você: o meu poder, ele vai se aperfeiçoar onde? Na sua fraqueza. O meu poder, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza? Porque quando nós nos vemos fracos, para vencermos uma guerra que nós sabemos que não é uma guerra que nós podemos trabalhar ou batalhar e vencer, nós sabemos que essas guerras que vêm, elas só Deus poderá vencê-las por nós. Então, quando Deus diz ao apóstolo Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, em que sentido, irmãos? É porque quanto mais dependente eu sou de Deus, mais o poder dele cresce na minha vida. E quando eu acho que eu estou fraco, aí sim eu estou forte. Por quê? Porque a minha total dependência de Deus me faz forte. Você pode dizer para o seu irmão: a sua total dependência de Deus te faz forte. Há uma tendência enorme em nós, seja o apóstolo Paulo, seja qualquer mortal, na proporção que nós vamos recebendo de Deus. O apóstolo Paulo curava os enfermos, ressuscitou um morto, Eutico, que caiu no terceiro andar. O apóstolo Paulo, ele fez um trabalho poderoso, e Deus vai e coloca um contrapeso. A pergunta que não quer calar: será que nós um dia poderemos viver sem precisar ter esses espinhos? Não sei, mas uma coisa eu posso tentar explicar: quanto mais eu consigo mostrar para Deus que os espinhos por mim passaram a ser ignorados, os espinhos passaram a ser ignorados. Não é dizer eu conviver com a dor, é eu saber que por mais que eu enfrente situações conflitantes, problemas irreversíveis, mas quanto mais eu me foco na graça, a graça que me comunica o céu, a graça que me faz ter o meu nome escrito lá, a graça que faz os anjos do Senhor acamparem ao redor de mim, a graça que traz o sangue de Jesus sobre a minha vida, a graça que me faz falar em línguas estranhas, a graça que me faz viver a cura, a graça que me faz entrar por portas aonde não existiam, a graça que me faz sentir graça diante dos homens, a graça que me faz entender que eu vou vencer a morte no dia da volta de Jesus, eu vou ressuscitar. Então a graça me basta, porque ela comunica algo além do que eu posso imaginar ou sofrer esse corpo. Aleluia! Entendem o que eu digo? Jesus também por 3 vezes ele orou ao Pai, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim, mas que não seja feita a minha vontade, mas aleluia, aleluia. Você pode dizer aleluia? Aleluia. O poder de Cristo e não a isenção de problemas lhe era indispensável para o apóstolo Paulo. O poder de Deus está diretamente na sua graça. Através da graça, Deus nos dá tudo que nós não merecemos. O apóstolo Paulo, ele traz para nós
sem trazer o detalhe de como fora a sua visita ao paraíso. Mas se você pegar a carta do apóstolo Paulo, ele viveu coisas inimagináveis. Ele foi açoitado, ele e Silas, e na proporção que eles cantavam e oravam, o que aconteceu com o cárcere? Foi estremecido pelo poder de Deus. O apóstolo Paulo viveu tantas coisas, que ele chega a viver exatamente o ápice dessa graça, quando ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ele nos comunica que o espinho na carne, ou uma situação que o debilitava, não necessariamente a pessoa é debilitada por um problema pontual físico. Às vezes você fica um pouco debilitado em razão de uma decepção, de uma tristeza por ver alguém, que Deus fez tanto, essa pessoa se arrasta, essa pessoa nunca se põe de pé, nunca é uma pessoa proativa, Às vezes essa debilidade pode ser emocional. A pessoa é muito usada por Deus, mas algumas vezes ela se refugia no seu quarto, e ela não se vê, embora ela tenha sido usada, ela agora se vê ali, no seu açóis, com medo, como aconteceu com Elias, que fugiu de Jezabel quando ela disse: amanhã é esse horário, a cabeça dele vai estar numa bandeja. Elias tinha enfrentado 450 profetas de Baal, e agora Elias, na sua debilidade emocional, ele foge para uma caverna. Você pode pegar de Gênesis Apocalipse, você vai encontrar homens que tinham as suas debilidades, não necessariamente físicas, mas algumas pessoas viveram algumas debilidades espirituais. Jonas, que fugiu da presença de Deus e foi engolido pelo peixe, e tantos outros. E a pergunta que não quer calar: será que nós um dia vamos estar suficientemente preparados contra a tendência da soberba, a tendência da vaidade, do orgulho, que é a porta de um precipício? Abriu a porta, você despenca. Deus não conhece o nosso futuro, e porque algumas vezes Deus permite alguma coisa para ser para nós um contrapeso, para a gente poder reflexionar, para a gente entender do quanto nós somos dependentes dele, e que se Deus não nos proteger, a gente vai se perder como tantos outros se perderam em razão dos seus orgulhos, presunções, vaidade, soberba. Paulo chega a dizer sobre alguns companheiros dele, ele diz: fulano amou o presente século e me abandonou. Alguém que andou com o apóstolo Paulo? Ló, que foi morar em Sodoma, perde os genros, perde a esposa. Uma família de 6 pessoas resumiu em 50%, e das 50% que ele e as 2 filhas ainda se nasceram ali 2 povos, porque houve incesto, relacionamento de pai com as filhas. Aí eu te pergunto, como terminou essa história? Um caos, um desastre. Estamos falando com alguém que andou com o pai da fé, Abraão. Vocês ainda estão aí? Você pode dizer para o seu irmão: Deus está cuidando de você. Fica firme, porque Deus está cuidando de você. Fica, Deus, não perde a graça, porque Deus está cuidando de você. O poder de Deus permanecia em Paulo, mesmo quando ele se achava fraco.
as fraquezas, aflições, dificuldade, desvantagem, se dentro da vontade de Deus, nos fazem bem. Se eu passo situações que me trazem para o altar, embora eu busque explicação e não encontre, mas se eu começar a entender no final de cada situação que Deus permitiu para forjar em mim o desejo de buscá-lo, o desejo de não desanimar, e muitas das vezes, irmãos, nós temos pessoas que vão vivendo, né? Quando a gente fala de uma máxima na vida, que é a lei do retorno. Eu sempre digo que o plantio é opcional, mas a colheita é certa. Precisamos plantar e semear em Deus a nossa alegria, a nossa confiança, a nossa adoração, entendendo que estaremos fazendo uma grande semeadura e por conseguinte viveremos uma grande colheita, e não só nós, os nossos filhos, os nossos netos, nossos descendentes dependem da semeadura que você faz hoje. Eles, nossos dependentes, descendentes. Qual é a semente que nós estamos usando? Aleluia. Às vezes dizemos: quem dera eu fosse forte, quem dera eu tivesse mais possibilidade, se eu não tivesse esta doença ou este problema. Mas são exatamente essas coisas que nos dão a visão adequada dos cuidados do Senhor. Precisaria Deus nos fazer fraco para que a gente pudesse buscá-lo? Eu vou arriscar dizer que se essa for a única alternativa, sim, Deus o fará. Então vamos ver que Deus trabalha segundo aquilo que nós somos. As nossas escolhas nos fazem ser o que nós somos, e o que nós somos define as nossas escolhas. Estão entrelaçados, uma coisa depende da outra. Então precisamos, a cada dia, eu sempre digo para Deus do desejo que eu tenho em obedecê-lo. Eu algumas vezes, falando com o Pai, eu digo para Deus: Senhor, não precisa me empurrar, porque eu sempre vou te obedecer. Mas eu encontro na minha casa, na minha família, eu digo os meus pais, lembro da minha saudosa mãe, algumas vezes ela dizia assim: anda, garoto, dá um pescotapa aqui, irmãos, para eu andar. Já ouviu falar de pescotapa? É um tapa no pescoço. Vambora, garoto. Quantas pessoas Deus tem que fazer assim? Quantas pessoas Deus precisa fazer assim? O que Deus fez com Ló? Chegou o momento de Deus julgar Sodoma e Gomorra. A família estava embaraçada para sair de um lugar que seria destruído por Deus. O teu coração não deve estar nessa terra, porque essa terra será destruída. O teu coração precisa estar no céu, que nunca será destruído. Onde tiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Como Ló não saía, o que diz o texto? Depois você pode buscar. Os anjos, cada um pegou por um braço, tirou Ló. Existem pessoas que os anjos têm que estar carregando. Você foi chamado para carregar pessoas e não pessoas para te carregarem. Se você quiser que as coisas sejam minimizadas, você precisa andar sem Deus precisar te empurrar.
Você pode dizer isso para o seu irmão? Basta você andar e Deus não vai precisar te empurrar, porque Deus é teu Pai e Ele quer cuidar da sua vida. Ele quer te encher do Espírito Santo. Ele quer balançar os alicerces que te prendem. Ele quer arrancar as algemas que trazem roubo, sequestro. Ele quer trazer um novo tempo sobre a minha, a tua, a nossa vida, porque o Senhor, agindo Ele, Araxoie cantarabaxoiácia, agindo Ele, confessou e Ele ácia, agindo Ele, quem impedirá? Ele é o Senhor. Aleluia. No meu início da fé, o irmão muito servo de Deus, ele diz: irmão Jorge, paga para ver. Você vai viver coisas inimagináveis. Eu disse: eu vou pagar. Ele disse, aí eu perguntei para ele: tem que pagar o quê? Ele disse: um preço que eu não sei o que Deus vai determinar. Eu disse: eu quero pagar, mas eu quero ver o que você está me dizendo. Eu vou dizer uma coisa para vocês: eu estou em estado de graça. Eu quero dizer para você: paga para ver. Eu digo para você: paga para ver. Eu digo para você e para a tua família, alguém que você precisa interceder, e essa pessoa precisa se plumar, se converter e voltar. Paga para ver, diga para Deus: eu me arrependo, Senhor, de negligenciar o chamado, de não ser suficientemente fiel para colocar o Senhor como prioridade. E eu não precisaria estar vivendo o que eu estou vivendo, mas se Deus permitiu que você viva, é para que você acorde a tempo. E quando você acordar, você vai poder acordar outros que estão sonolentes. Você diz amém? Outros que estão sonolentes, você diz amém? O que adianta nós nos vermos fortes se não conseguirmos nada? Melhor é nos vermos fracos, entretanto fortes no Senhor, e vencermos em razão dele está conosco. O verso 10, Paulo diz: porque quando estou fraco, então eu sou forte. Ele diz: estou. Estar é estado que pode mudar. Ser é uma mudança totalmente intrínseca. Entende? Ele poderia, porque quando estou fraco, então estou forte. Ele diz: sou forte. Porque o poder de Deus vem e te faz forte. Não é algo ocasional, é algo que vai definir o teu futuro. Você passará a ser um homem forte. Eu ainda quero comunicar a vocês, para fechar 2 Coríntios 4, do 7 ao 10, para a gente poder fechar. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não perplexos, mas não perseguidos, mas não abatidos, mas não. Essa é a graça de Deus. Você vai viver os conflitos, mas você não vai ser vencido por eles. Você vai viver as perseguições, mas os teus inimigos não irão te alcançar. Faraó também estava vindo atrás do povo judeu. O povo judeu sendo perseguido. E Deus abre o mar vermelho. E diz o texto que a glória de Deus se interpõe entre o exército, o povo judeu e Faraó. Havia uma lacuna. Para o povo judeu, a glória da presença de Deus era luz. E para os egípcios, a presença de Deus era trevas. Por mais que eles quisessem, eles não iam alcançar. Assim diz o Senhor: por mais que você seja perseguido com a sua casa, os seus inimigos não irão alcançá-los. Você diz amém? Você pode até se sentir desamparado, mas você não será totalmente abatido. Ele é machuio, vai assiar.
Bota o verso 8 lá para a gente poder trabalhar mais um pouco. Em tudo somos atribulados. Que são tribulações? Angústia, tristeza na alma, né? Quantas vezes, eu já estou terminando, casal, quantas vezes nas minhas orações, me achando enfraquecido por tantas questões, quantas vezes nas minhas orações me sentindo tão triste, decepcionado, quantas vezes nas minhas orações eu estava vivendo situações que eu achava que eu não ia resolver. Recentemente, isso tem 6 meses, eu estava vivendo uma situação que eu disse para Deus: Senhor, eu não sei como resolver isso, eu não sei. Eu disse para Ele assim: olha, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas uma coisa eu posso dizer ao Senhor, que quando o Senhor fizer, vai ser perfeito. Que é isso? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa quando você é dependente, quando você vai para o joelho, quando você vai para o altar, quando você vai para a oração, quando você vai para a dependência, quando você vai para o renovo. O Espírito de Deus diz para você: a minha graça te basta. Lembra no início do culto que o Maurício falava da sua debilidade física? Ele cantou exatamente a mensagem que comunicava. Ele cantou exatamente graça, né? Quantas vezes eu preguei nesse altar arrastado? Eu vou dizer uma coisa para vocês: foram os dias que eu vi mais Deus operar em todo o tempo. Curve a sua cabeça. Louva Ele, Shuriasia. Há uma glória manifesta nesta noite. Há uma glória manifesta, trazendo uma graça diferenciada. Eu vou chamar de uma graça aumentada. Diga comigo, uma graça aumentada. Diga, uma graça aumentada é revelação de Deus. Diga, graça aumentada é revelação de Deus. Que isso, pastor? Deus está entrando com muita pressa nessa situação que você está enfrentando. Deus está entrando com provisão nesses espinhos que o diabo, muitas das vezes, ele diz, tenta dizer para você: o que adiantou? Confiar, acreditar, caminhar, ofertar, dizimar na casa do Senhor. Paulo define que o diabo muitas das vezes esbofeteava o seu rosto. Isso era lançado na face de Paulo, mas todas as vezes que ele vivia essa situação, ele ia buscar Deus. Ele dizia: Deus, Tu podes remover as circunstâncias, Tu podes tirar esses espinhos. E Deus dizia para ele: meu filho, vem aqui, meu filho, eu quero dizer algo. A minha graça, a minha graça te basta. Tu vais enfrentar e vai vencer cada situação. Tu sairás mais forte, mais intrépido, mais corajoso, mais confiante. Eu estou forjando você para morar no céu. Eu estou contigo todos os dias. E essa história não vai terminar assim. Sou eu que dou a última palavra. E quando eu me levanto para operar, eu digo: ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. E agindo eu,
quem impedirá? Eu quero orar por todas as pessoas que nos visitam nesta noite. Se você é um visitante pela primeira, segunda, terceira vez, eu quero te convidar a vir, que eu quero orar por você. Na sequência, nós vamos orar por todos os irmãos dessa igreja que estão vivendo situações conflitantes, para que todas essas questões sejam minimizadas, resolvidas, para a glória de Deus. Você pode sair do seu lugar, você pode sair do seu lugar e vir. Venha em nome de Jesus. Venha agora em nome de Jesus. Você que busca uma igreja para congregar, esta é a sua igreja. Você que está afastado da casa do Senhor, essa é a tua noite de voltar. Você que ainda não é cristão, essa é a tua hora. Assim como esse casal saiu do seu lugar, eu também quero conclamar você a sair. Eu estou quebrando as algemas, em nome de Jesus. Eu estou destruindo ferrolhos, cadeados, arrancando as amarras, porque esta é a tua noite, assim diz o Senhor. Então saia do teu lugar e vem agora, em nome de Jesus. Não te detenhas, em nome de Jesus. Oprimido pelo seu lugar, Jesus te chama.